superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira, dia 9 de julho, a Igreja celebra a memória de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Vamos rezar neste dia o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho, apesar de curto, tem muita coisa. Nós vemos Jesus que cura, exorciza o homem possuído pelo demônio, que o tornava mudo, e após o exorcismo começa a falar. Nós vemos que um grupo começa a criticar Jesus, falando que ele expulsava o demônio pelas mãos do demônio. Nós vemos Jesus que não está nem aí e continua a sua missão, anunciando o reino, curando, libertando, exorcizando. E no final nós vemos Jesus que se compadece das ovelhas perdidas, das ovelhas que não tinham um pastor para guiá-las. E assim Jesus pede para a gente rezar, para que Deus envie trabalhadores para a sua messe. No meio disso tudo, eu gostaria de falar do primeiro ponto: o demônio que possuía uma pessoa e a impedia de falar. Nós vemos que o demônio não deixava a pessoa falar. A palavra, o verbo de Deus é Jesus, é o Cristo. O não falar implica no não deixar-se guiar, não deixar-se conduzir, não deixar que a palavra de Deus transborde de si. O demônio não deixava que aquela pessoa transparecesse, exalasse, transbordasse Deus, transbordasse Cristo. Por mais que aquela pessoa, aquele homem, visse Jesus, ouvisse suas palavras, ele estava impossibilitado de transbordar, de proclamar o Cristo. Ao expulsar o demônio, aquele homem consegue novamente falar. É pela palavra de Deus, Jesus, que tudo foi feito. Esse é um exemplo interessante para nós. Quando nós deixamos que o demônio guie as nossas atitudes, quando nós deixamos que o demônio arranque a nossa palavra, a palavra de Deus que habita em nós, a vida que está em nós, nós vivemos uma vida como mudos. Viver como mudo não é viver sem falar, mas é viver sem deixar que o verbo de Deus age em nós. É viver uma vida sem vida, é viver uma vida atrofiado, entregue à morte, entregue ao sopro do mundo. E deixar-se curar, deixar-se exorcizar, a ponto de que a vida novamente, a palavra novamente, brote dos nossos lábios, é deixar que Cristo seja através de nós. Quando nós rezamos, quando nós vamos à missa, quando nós tomamos posse dos sacramentos da igreja,
Jesus nos convida a sermos um instrumento, um canal do seu amor, da sua graça no mundo. E quando nós colaboramos com Cristo, com o Evangelho, nós deixamos de ser mudos e começamos a falar. Não falar palavras vazias, mas falarmos a palavra que é Cristo. Que neste dia, pela intercessão de Santa Paulina, nós sejamos na nossa vida um transbordar da palavra de vida que é Jesus. Ó Jesus, diante deste Evangelho, nós pedimos que o Senhor nos exorcize. Retira de nós todo mal, toda impossibilidade, todo fechamento de coração que nos impede de proclamarmos com a vida a Tua palavra. Retira-nos da morte, retira-nos da mudez, que nos impede de proclamar a Tua alegria, a Tua paz, a Tua boa nova. Que assim libertos, nós possamos com a vida testemunhar todas as maravilhas que o Senhor realizou em nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.